Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Quando vocês sabem muito bem, é a nossa sessão semanal aqui no YouTube, onde a gente conversa sobre qualquer assunto relacionado à NBA, desde que tenha sido escolhido por pelo menos um dos nossos apoiadores. Boa, nós temos apoiadores, são assinantes, eles assinam Bola Presa mensalmente para receber muito conteúdo exclusivo, são posts, vídeos, podcasts especiais todos os meses e além disso, eles escolhem o tema do 15 Minutos. A gente abre um tópico lá no grupo do Facebook e fala, escolhem aí. E aí depois, não é votação, cada um dá seu palpite e a gente vai lá e escolhe o que a gente mais gosta. Nessa semana, porém, se tivesse sido só votação popular... Teria sido isso, né? Teria sido esse assunto que a gente vai falar hoje, que é Andrew Wiggins no All-Star Game. Não só no All-Star Game, titular da Conferência Oeste no All-Star Game. E isso gera uma discussão sobre os votos populares que levam os jogadores até o All-Star Game. E que coincidência aí, que sejam os votos populares que tenham escolhido a gente falar sobre esse assunto no 15 Minutos. Tá aí a democracia sob ataque, mais uma vez. Pra variar. Mas é um tema curioso, porque foram os votos populares que botaram o Andrew Wiggins lá, e ao mesmo tempo nunca vi a comunidade NBA tão revoltada com uma escolha de All-Star. É que a comunidade da NBA se revolta fácil com muita coisa. Isso é verdade. E não precisa voltar tantos anos no passado pra gente lembrar de casos parecidos. Então falaremos disso agora. Vou virar a ampulheta pra começar a rolar os 15 minutos. Pode ir? Valendo. Boa! E aí acho que a gente tem que começar essa conversa indo bem pra trás. E primeiro conversando um tiquinho sobre o All-Star Game. A gente não pode se estender muito porque a gente já falou muito sobre o All-Star Game no Bola Presa. Então, entender o que significa o All-Star Game, para que serve o All-Star Game e por que as pessoas se indignam com ele. O All-Star Game é um momento de promoção da NBA e de celebração da NBA. Então, uma festa que a NBA faz para ela mesma e para que os outros vejam a NBA. É uma porta de entrada para muitos fãs casuais. Então é importante para a NBA que esses são os nossos melhores. Esses são os jogadores que você precisa conhecer. Boa, a NBA é um ambiente muito assustador pro fã novato, pro fã muito casual. São muitos times, muitos jogadores, muitos jogos. O All-Star Game dá uma filtrada. Ele condensa o que há de mais importante na NBA. Para quem acompanha há muito tempo, meio que tanto faz essa parte da promocional da NBA. Ainda é legal ver a gente celebrar esses jogadores, ver eles interagindo, tirando foto, tirando sarro um do outro. Então tem essa parte aí que é legal, que é ver os jogadores que você shippa estarem juntos. Eles conversaram, meu Deus! Olha só, um deu um soquinho no braço do outro. Mas pra comunidade mais leiga, é uma condensação, uma filtragem que ajuda você a acompanhar. Então o All-Star Game é transmitido em quase todos os países do mundo. Então é uma porta de entrada, é uma vitrine da NBA pro planeta inteiro. E provavelmente é o esporte... Quase todos os esportes nos Estados Unidos fazem um tipo de jogo das estrelas. Mas nenhum é tão celebrado quanto o da NBA. É um evento mesmo, pelo aspecto de show também, de jogadas bonitas que os jogadores fazem. Até pelo timing, por ser no meio da temporada, né? Então, tudo isso dá a importância do All-Star Game. E tem outras coisas, né? Se você for mais a fundo, a gente fala de jogadores dessa maneira. Tipo, esse cara é um All-Star. A gente tá falando que ele tá ali numa elite. Né? Legitima um jogador. Não, esse cara já participou do All-Star Game, ele não é qualquer porcaria. E tem até os contratos, né? Tem bônus pra All-Star, contratos, os máximos, não sei das quantas. Se você vai pra All-Star, conta alguma coisa. Então tem uma importância além do só um amistoso. Exato. Então, é claro que a gente sabe, quem acompanha a NBA há mais tempo, quem é a elite da NBA. A gente sabe quais são os jogadores mais importantes, jogadores mais famosos, jogadores mais badalados. Nem todos vão pro All-Star Game. O All-Star Game é um número finito, bem limitado de jogadores. Mas estar lá, ou ter conseguido estar lá em algum momento, te consolida nessa elite. Ajuda você a ter esse nome imediatamente identificado na NBA. E acho que o caso do Andrew Wiggins chama mais atenção, porque uma das razões que a gente não discute muito escolha de jogadores para o All-Star Game aqui no Bola Presa é porque a gente acha que é uma discussão meio vazia, sabe? Ela morre no primeiro parágrafo ainda. Porque, como você falou, são vagas finitas, costumam ter mais jogadores que estão jogando num nível de All-Star do que vagas. Então, fazendo parênteses, a gente fala que um jogador é All-Star muitas vezes sem que ele tenha jogado no All-Star Game. É só um nível. É um nível, ele tá num nível bom o suficiente pra ser chamado pra esse jogo. Podia chamar nível 10. Isso. Nível show. Mas a gente chama de All-Star porque tá consolidado isso no mundo da NBA.
Então, às vezes, tem lá 15 jogadores jogando nesse nível, aí tem 12 vagas no time, e, bom... Caso acontece. Se eu votasse, iam ser 12, 3 iam ficar de fora, no seu outro, a discussão não desenvolve muito. Mas, em geral, não tem nenhuma grande aberração. Né? As listas das pessoas são mais ou menos parecidas, elas divergem em um outro jogador. E divergem nos últimos nomes, sabe? Claro. Tem 12 vagas pra cada lado, pra cada conferência. 9 são meio que consolidadas. São evidentes. As últimas 3 começam a ter discordância, mas esse cara passou um tempo machucado. O Andrew Wiggins foi eleito pro time titular. E muita gente não acha que ele deveria ir no todo. Não deveria estar entre os 24 que vão, ou os 12 do Oeste, no caso dele. Então acho que esse é o caso de estranhamento. Porque a gente não tá falando do 9º, do 10º, 11º, 12º jogador chamado, a gente tá falando dos 5 mais chamados. E, historicamente, os 5 jogadores titulares eram eleitos apenas pela torcida. E a torcida escolhe os nomes que são mais evidentes. É uma questão de quem são os jogadores mais famosos, não de quem são os melhores jogadores. Tipo, quem são os melhores jogadores para a torcida? Que geralmente não tá no seu todo muito preocupado em fazer uma análise, Uma análise fria, estatística. Você soma o quem tá jogando bem com é meu favorito. Claro. Então são os jogadores que aparecem mais na imprensa, os jogadores que muitas vezes têm jogadas mais bonitas, que atraem mais o público. Então os titulares do All-Star Game sempre foram um teste de fama. E foi meio... costumava ser meio óbvio até, né? Sim. Era meio, eu sempre achei meio entediante essa... Vamos anunciar os titulares do All-Star, porque tipo, eu sei quem vão ser. Todo mundo sabe. Vão ser 5 desses 6 caras mais óbvios de cada lado. Estourando 7. Tem 7, a gente vai saber quais são os 5. Então não é nada demais, é só um teste de fama. E aí o resto das escolhas que eram feitas pelos técnicos, aí sim levava em consideração quem eram os melhores jogadores daquela temporada. Eu lembro no Oeste, nos anos 2000, que tinha aquela penca de alas mega estrelas. Então, tipo, os titulares vão ser Shaquille O'Neal, Tim Duncan e Kevin Garnett, ou Tim Duncan, Nowitzki, Shaquille O'Neal, tipo, alguma variação, ou Chris Webber, talvez. Mas os 2 que não forem no titular vão no reserva. São os primeiros nomes dos reservas. É só uma curiosidade, quem votou mais? Votaram mais no Garnett. Legal. Isso, é uma conversa de bar, ou de barbeiro, mas é uma conversa muito curta. Né? Foi escolhido esse, não legal. Aquele. Ninguém fazia a gente cuspir nossa bebida igual foi o Andrew Wiggins. Exato. E por ser um prêmio tão evidente, quem são esses 5 escolhidos para serem titulares, quando sai dessa normalidade, a NBA fica abalada. Então eu lembro muito bem, por razões óbvias, como grande fã do Houston Rockets do Yao Ming, quando o Yao Ming novato foi escolhido para o All-Star Game. Titular do All-Star Game. Titular do All-Star Game. Por um simples motivo. Ele era chinês. O Yao Ming era um bom pivô, já chegou sendo um bom pivô na NBA, você nunca vai me fazer falar o contrário, mas ele não estava pronto para ser titular. Os primeiros meses dele na NBA, foram difíceis. Que foi essa época da votação, não foram dos mais brilhantes da carreira dele. Foram meses bem complicados para ele, em vários aspectos, físicos, com a relação com a linguagem. Mas os chineses estavam muito empolgados com o Yao Ming, primeira escolha do draft, votaram em massa, ignoraram se ele era bom ou não, se ele era famoso na NBA ou não, e ele foi titular. E botou o Shaquille O'Neal, que estava no auge da forma, um dos jogadores mais espetaculares da história da NBA no banco. E aí então, claramente, chamou a atenção e gerou essa discussão de que será que a gente devia ter voto popular? Exato, porque a resposta imediata do público foi: ele não merece. E aqui... Qual o público, né? O público não chinês, o público que não tinha colocado o Yao Ming lá. Mas muita gente dizia que ele só não merecia. E, inclusive, o Shaquille O'Neal falou isso sobre o Yao Ming no All-Star Game. Tipo, ele não merece, todo mundo sabe que eu é que deveria estar lá. E começou uma animosidade que depois se resolveu. Mas então a gente começou a repensar essa ideia do merecimento. Porque, afinal, se os titulares são esses famosos unânimes, se um cara é famoso demais, mas pelos motivos errados, a gente acha que ele não merece. E os motivos errados são motivos que não são atrelados ao basquete, como se os motivos desses 5 unânimes fossem atrelados ao basquete. É que parece que é, né? A gente acha que é. Porque sempre bateu. Porque desde os anos 70, quando a NBA começou a fazer isso, sempre foi só voto popular para os titulares. E nunca deu polêmica. Porque batia. Esse cara é mais famoso, mas ele é um dos melhores também. Nunca causou estranhamento. O Yao Ming causou, mas ficou por isso mesmo. Eu acho que o que ajudou... Duas coisas ajudaram muito. A NBA não ficou tão preocupada porque eles queriam agradar o mercado chinês. Claro, eles estavam entrando num mercado muito rico. Então o mercado chinês engajar assim era uma ótima ideia. A NBA acho que só ia mudar de ideia
se a coisa começasse a ficar muito constrangedora. E não ficou, porque ficou. Yao Ming começou a jogar muito bem. Exato. Yao Ming começou a merecer ser titular do All-Star Game. E mesmo quando nos anos, sei lá, os 2 anos seguintes, antes do Shaquille O'Neal ir pra Conferência Leste de volta, o Shaq era melhor que o Yao Ming. Mas não era um absurdo o Yao Ming no All-Star Game. Ficou uma coisa aceitável. Não era uma aberração ele estar lá. Não era um dos piores jogadores. Ele pertencia àquele grupo e por acaso ele era titular porque ele é popular. Exato. Então não foi um problema pra NBA. E a NBA, então, deixou a regra rolando. E pela sorte da NBA, esse mesmo movimento que levou o Yao Ming pro All-Star Game aconteceu com outros países, mas sem sucesso. Então, o Brasil fez campanha pra levar Nenê e Leandrinho pro All-Star. Só não conseguiu. O pessoal na Rede TV fala, vamos votar lá no Nenê, em 2007, 2008. E teve uma discussão no Bola Presa, se isso fazia sentido ou não, se eles mereciam, se não ia ser constrangedor, se a gente ia ter que explicar. E depois teve campanha pro Zaza Pachulia no All-Star Game. Então, e aí é o ponto da virada. Aí que eu queria chegar no Zaza Pachulia. Porque esse é o segundo 15 minutos seguido que a gente vai falar de uma mudança de regra por causa do Zaza por Pachulia. causa do Zaza Pachulia. No episódio passado a gente falou dele botando o pezinho embaixo do Kawhi Leonard pra ele torcer o pé. E teve o que o pessoal começou a chamar de Zaza Rule, a regra Zaza, porque em 2016 o Zaza Pachulia ficou a pouquíssimos votos de ser titular da All-Star Game. Isso. E muito por uma campanha na Geórgia, que é o país de onde ele nasceu. Geórgia, não o estado nos Estados Unidos, o país na Europa. E o presidente fez campanha pra ele ir, e a coisa começou a tomar outras proporções. Um famoso influenciador do Vine, que um minuto de silêncio pelo Isso, Vine. finado, que Deus o tenha. Mas era o TikTok da época, e um cara que era muito influente lá falou, vamos votar no Zaza Pachulia. Porque tinha saído a notícia do Zaza Pachulia recebendo votação no país dele, criou uma comoção na internet, o pessoal começou a votar no Zaza Pachulia, e foi por isso aqui. Ele não foi por muito pouquinho, e aí a NBA começou a balançar os joelhinhos. E a NBA falou, quer saber? Vamos mudar a regra. E aí em 2017, a NBA mudou a regra e falou, vai ter voto popular, que vai ter um peso maior. Mas os jornalistas vão votar também e os próprios jogadores vão votar. Ou seja, a ideia é não deixar a decisão só pro público, porque supostamente o público não sabe julgar quem são os jogadores mais famosos da NBA. E aí eles fazem um ranking. Então, tipo, o jogador mais votado, 1, 2, 3, pelos torcedores, pela imprensa, pelos jornalistas. E o peso da posição do ranking do voto popular é maior, tem um peso maior. É o dobro do peso dos jornalistas e dos jogadores. Ainda bem que eles fizeram isso, porque nesse ano de 2017, o Zaza Pachulia não foi em quarto no front court, lá nos 3 jogadores de ala, garrafão. Ficou em segundo. Uau! Mas ele não foi votado pelos jogadores, não foi votado pela imprensa. Não foi votado por nenhum jogador, ninguém na imprensa que tivesse o mínimo de bom senso. Então os votos populares não foram o bastante, e aí ele não foi para o All-Star Game. Se a NBA não tivesse mudado as regras, Zaza Pachulia tinha na carreira dele, no currículo, um All-Star. Um All-Star como titular. Não, e agora tudo que resta para Zaza Pachulia é ter no currículo aparecer 2 vezes consecutivas no 15 minutos do Bola Presa, que é um blog no Brasil. Alguém avisa ele lá, que ele vai certamente pôr no currículo. É um blog. É um blog. Mas agora a gente chega no caso do Andrew Wiggins, que certamente foi empurrado para a titularidade no All-Star Game pela torcida. Mas se fosse só a torcida, como a Pachulia mostrou, não seria o suficiente. Não seria o suficiente. E na parte da torcida, o pessoal tá tentando entender muito de onde vem essa torcida. E tem o argumento da torcida do Canadá, porque ele é canadense. Então os canadenses deram uma empurrada. Tem a torcida do Warriors, que é grande no mundo inteiro. Exato. Agora, quando você é campeão da NBA, você angaria não só torcedores a mais nos Estados Unidos, mas também no planeta todo. Quando a gente passeou pelos Estados Unidos, todos os jogos que tinham Warriors envolvido, tinha vários torcedores do Warriors por todos os lugares. Mesmo em uma cidade muito longe da Califórnia. Mas esse argumento, eu acho que tem uma dúvida nele, que é, então por que não foi o Draymond Green titular? O Draymond Green recebeu 1 milhão de votos a menos que o Andrew Wiggins. Então, e os dois pela mesma posição, porque a NBA divide em backcourt e frontcourt, não é a posição exata, a posição 1, 2, 3. São os 2 armadores e o resto, e os grandes. Os grandes, Os pequenos e os grandes. Ele tá na mesma que o Draymond Green, você podia ir lá e votar no Draymond Green. Poderia. Os torcedores do Warriors devem ter votado no Draymond Green, mas também votaram no Andrew Wiggins. E aí o que criou esse abismo entre eles? E aí uma das teorias é a internet.
a praga dos K-popers, com todo respeito aí à comunidade Com todo respeito ao K-pop. Eu só quero que vocês venham xingar a gente e dar uma engajada aí nos comentários. Pelo que estão dizendo, um astro K-popper, que eu posso chamar de Bambam, porque ele se escreve assim, mas talvez se leia diferente. Então a gente tem que assumir. Tem uma parceria com o Warriors e rolou aí uma mão lava a outra. Ele vai se apresentar no ginásio do Warriors, fazer um show por lá nos Estados Unidos. Em troca, ele falou do Andrew Wiggins e falou que ele merecia estar no All-Star e colocou a hashtag dele. E nessa edição, a hashtag com o nome do jogador conta como um voto pro All-Star Game. Então, a matéria que falou sobre isso é muito engraçada, porque esse cantor aí, ele é um embaixador global do Golden State Warriors. Aí o jornalista disse, a gente perguntou pro Golden State o que quer dizer isso, e eles não responderam até agora, porque realmente, o que quer dizer? Não faz muito sentido, Você né? fala sobre o Golden State Warriors de tempos em tempos? Talvez. Ele ganha alguma coisa pra isso? Acho que em troca, nos Estados Unidos, os Warriors ajudam ele a vir se apresentar? Não sei. Sei lá. Sei que ele tem 9 milhões de seguidores e talvez tenha sido uma influência, embora o tweet que eles tenham mostrado na matéria não tenha tanto engajamento assim. Não, então, no dia em que aconteceu, cada voto no Twitter valia 2. Foi uma promoção da NBA. Pra fazer o pessoal twittar. Pra causar engajamento naquele dia. Pra fazer mutirão, igual no Big Brother. Mas o tweet em questão tinha só 37 mil recompartilhamentos, mais outros 3 mil que foram recompartilhados com comentários. Deu uns 40 mil aí, valeu em dobro, deu uns 80 mil votos. Não explica os 600 mil votos que ele teve na frente do Paul George, que foi o quarto colocado. A gente teria que assumir que alguns fãs desse K-Popper fizeram o próprio tweet votando no Andrew Wiggins porque foram influenciados. Mas talvez tenha acontecido, provavelmente aconteceu em alguma medida, a gente não tem como medir o quanto. Mas foi em larga vantagem e aí começou a discussão, voltou tudo de novo. Temos que ter voto popular no All-Star Game? Porque agora o pessoal ficou ofendido, parece que não... Eu acho que existe um risco. Porque quando a NBA começou... Antes era voto só em papel em alguns lugares lá nos Estados Unidos. Depois começou na internet. Pra ser global, óbvio. E aí você tinha que entrar no site da NBA, fazer seu cadastro e votar. Agora você bota uma hashtag no Twitter e acabou. Você fica, inclusive, à mercê de bots. Você pega esses bots que trabalham na eleição... Pois é. Eles botam qualquer jogador no All-Star Game. Eles me colocariam no All-Star Game, seria muito legal. Inclusive, se algum bot quiser ajudar, eu fico aí, à disposição. Então, é claro que você abre a possibilidade desse risco. E a NBA deve ter pesado os prós e contras. Eles sabem que, eventualmente, o Zapatulha vai parar no All-Star Game se isso acontecer. Mas eles sabem que o engajamento é positivo e que as discussões trazem atenção para a liga. Eu acho que a NBA quer que tudo seja discutido nas redes sociais com essas hashtags e o resultado, em geral, é positivo. Eu acho que o grande diferencial desse ano foi... Quem botou o Andrew Wiggins titular no All-Star Game foi a imprensa. E vocês sabem que eu não sou de culpar a mídia. Mas dessa vez é culpa da mídia. Mas, porque se fosse só os votos populares, isso não teria acontecido. Porque, como falei, as regras... Deu 15 minutos, mas a gente vai continuar. A regra conta o ranking, o lugar, a posição do ranking que acabou cada um deles. Então, você pega aqui os jogadores, os grandões do Oeste. O LeBron foi primeiro nos votos dos jogadores, da torcida e da imprensa. Perfeito. Fácil. O Jokic foi segundo em todos. Uhum. Aliás, na mídia ficou empatado com o LeBron em primeiro. Aí depois começa a ficar confuso. O Andrew Wiggins ficou em quinto na votação dos jogadores, em terceiro na dos torcedores, que foi a que pesou mais, e em sexto na dos jornalistas. Ele foi muito bem entre os jogadores jornalistas. Então ele foi bem. Ele foi bem mesmo. O Pachulia, quando não deu certo, ele não recebia votos dessa galera. Claro. No máximo recebeu voto dos companheiros de time na zoeira. É claro que o Wiggins foi impulsionado pela torcida. Mas ele tá jogando bem o suficiente, ou pelo menos ele é influente na liga o suficiente, pra que a imprensa e os jogadores tenham considerado ele lá. Então, no fim das contas, foi isso que botou. Se ele tivesse ficado, em vez de quinto nos votos dos jogadores, em décimo, já era. Ou da imprensa, a mesma coisa. Então... Não é uma aberração tão grande assim. Né? A imprensa colocou ele na frente do Paul George, que eu sei que tá machucado, etc. Nem sei se iria jogar no fim das contas, mas mesmo assim...
Tá perto, tá na frente, tá. Então, e a gente tem que levar em consideração... Ele não é ruim, esse é o ponto. Isso, é ele- esquisito, a gente não... Eu tava ouvindo o podcast do Zach Lowe semana passada, que ele gravou antes de discutirem, e tava discutindo os últimos nomes lá da Conferência Oeste. Aí o convidado dele falou, e o Andrew Wiggins? Ele falou, não, aí já é demais, né? Tipo, calma, esse é o limite. Mal sabia ele que, tipo, 2 horas depois... Que ele seria titular. Mas o Wiggins, não é só que o Wiggins não é horrível. Ele é um jogador bom de um time que lidera a Conferência Oeste. É, E se a ideia da NBA é ser uma vitrine do que está acontecendo, quais são os times mais importantes, quais são os jogadores mais importantes, certamente o Warriors é o time mais importante da temporada na Conferência Oeste. Pra se conversar, pra debater, pra mostrar pro titio e pra titia. e acho que isso serviu pra gente voltar a discutir critérios que na prática não existem. Exato, A é. NBA nunca define qual é o critério que você tem que fazer na hora de votar. Porque, por exemplo, no grupo dos assinantes do Facebook, uma das pessoas que sugeriu falou, como assim tem o Andrew Wiggins tá lá e não tem nenhum jogador do Suns entre os titulares, que é o time de melhor campanha. É isso que a gente tá premiando? É o melhor grupo, o melhor time, a melhor campanha tem que ter um titular? Se essa questão é importante, aí beleza. Então a gente tem que ignorar o voto popular mesmo. Tem que pensar nos melhores times. Então, sempre vai ficar em aberto. Enquanto não for um critério definido, uma pessoa vai ficar indignada porque acha que os melhores times tem que ter. Sim. E o cara tá tendo 50 pontos de média, mas o time dele tá em último. O que a gente faz com ele? Acontece, a gente já viu várias vezes na história do All-Star Game que o time que tava ali no topo de alguma conferência e era o time mais falado, era o time que criava mais histórias, tinha 4 jogadores jogando All-Star Game. É, porque o pessoal acha que não, e tem que premiar isso. Exato. Tem gente que acha, não, é um prêmio individual. O Shai Gilgeous-Alexander tem que ir, mesmo que o Thunder queira perder. Mas não temos critérios. E aí nós somos aqui reféns da ausência de padrão da NBA e a gente acaba discutindo na lama. A gente não tem onde se fiar. Eu lembro quando a gente começou no Bola Presa, a gente argumentava que o Vince Carter tinha que ir todo ano. Só porque era legal. Tava começando a decadência do Vince Carter, mas a gente falou, eu quero ver enterrado do Vince Carter. É mais divertido ver o Vince Carter do que outros jogadores. Eu não quero ver o David West na época, dando arremesso de meia distância. Quero ver o Vince Carter. Dane-se que ele não tá mais no nível que ele tava no passado. Tem vários jogadores que são muito bons, são premiados com a ida pro All-Star, que não são jogadores muito vistosos. Não é nem divertido ver eles jogando. O Gobert vai lá num jogo que não tem defesa? Pois é. Aí ele dá um toco e pronto, vai lá e senta, né? É meio sem graça. Mas é importante mostrar pra todo mundo a vitrine que o Gobert existe. Você tá premiando a carreira dele, a temporada que ele tá fazendo. Ele chorou quando ele não foi pro All-Star Game. Pois lembra? Coitado. Difícil, ele quer isso né? pra vida dele, pô. Claro. Mas não tem critério, é tudo muito subjetivo. Não dá pra ficar indignado que o Andrew Wiggins tá lá de titular. E nada mais subjetivo que o voto popular. Só tem uma coisa mais subjetiva que o voto popular. É. Os 15 minutos do nosso quadro aqui no Bola Presa. Mas às vezes tem um pouco mais, porque se corta na hora, o pessoal fica revoltado. O tempo é relativo. O tempo é relativo. Mas o outro assinante tinha perguntado o que faz um jogador ser popular pro público além de ser bom. Queria poder responder isso. É muito difícil, né? Tem uma questão de identificação, de carisma, de história, de como se porta em quadra. De dar entrevista, de como ele age nas redes sociais hoje em dia, da cara dele. São muitos e muitos fatores diferentes. E isso pesa na hora do voto, a gente não sabe quanto, como, mas pesa. E acho que é isso que a NBA tá mais preocupada. Eles querem ver os nomes que a torcida gosta lá. E alguém gosta do Andrew Wiggins, então bora lá ver o Andrew Wiggins em quadra. E se é porque ele tá no Warriors, se é porque ele foi ajudado por um K-Popper, não importa muito. Eu acho que a gente não deveria desesperar, porque ele pelo menos é bom o suficiente e está num time bom o suficiente pra ser uma das caras da NBA. Não é uma piada. Exato. Não é usar Zapatulha. Não é um meme. Tá tudo bem você falar, não, ele é um dos caras importantes de um time essencial pra gente entender o que a NBA é hoje. Tá no nível dos outros? Provavelmente não. Mas também não é uma brincadeira. Não pegaram o último dos reservas de um time e botaram lá de piada. E do ponto de vista de nós blogueiros que gostamos de boas histórias, eu gosto da ideia de contar pros meus netos que o Warriors pegou o Andrew Wiggins e transformou ele no All-Star. Não é? Tirou ele de Minnesota e transformou ele no All-Star. Seja como for, pelo motivo que for,
o Wolves nunca teria conseguido isso. Ninguém precisa dos detalhes, entendeu? Não precisa saber só disso. Mas você acha que o Wolves conseguiria fazer um acordo com alguém do K-pop? Nem isso o Wolves conseguiria, sabe? Parabéns pro Warriors que foi capaz de fazer essa ponte. Parabéns, Warriors. Parabéns, K-popers. Eu não odeio vocês, não, imagina. Não, ele só quis criar engajamento. Não me incomoda que tem... Não importa que discussão no Twitter apareça vídeo de K-popers aleatórios. É super normal. Por quê? A gente tem uma pessoa conversando de política e de repente tem alguém dançando K-pop num GIF. Eu não entendo. Mas a gente é velho também. A gente não entende nada. Bom, é isso, gente. Valeu. Semana que vem a gente volta com mais um 15 minutos. Assine o Bola Presa, dê seu palpite lá. A quinta-feira a gente tá de volta aqui no YouTube para gravar o podcast. Antes talvez tenha a prancheta. Vamos ver o que acontece essa semana. Boa, a gente grava ao vivo aqui no YouTube nas quintas-feiras. O podcast que vai ao ar em áudio às sextas-feiras no Spotify, no seu jogador de podcast favorito. Até lá. Tchau! Tchau, tchau!